Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Café Cidade e hoje em mais um vídeo conceitual sobre o urbanismo. Embora eu esteja aqui no ambiente mais externo, eu vou gravar esse vídeo falando sobre mais um pensador urbano, que é Ildefonso Cerdá, e ele pensou aí, planejou um plano de expansão de Barcelona. Então vamos ao vídeo. Então, Ildefonso Cerdá nasce em 1816 na cidade de Centelles, na Espanha, e é filho de uma família de liberais. Logo em 1833 ele migra para Barcelona, onde começa a estudar arquitetura, matemática e desenho. Mais tarde, em 1835, ele migra para Madrid, onde começa a estudar o curso superior do que seria a engenharia de estradas, ou seja, a engenharia de caminhos, que era chamado o curso na época. Ele se forma nesse curso em 1841 e logo após formado ele já começa a atuar na profissão, trabalhar, como engenheiro de estradas, e em 1844 ele tem o seu primeiro contato com um projeto de uma estrada de ferro, que deixa ele fervilhante por toda a engenharia que envolvia aquele projeto. Ele começa a pensar também em quanto isso iria impactar nas cidades que seriam ligadas por essa estrada, né? E começa aí então seu interesse especial pelo estudo das cidades, de como as cidades estavam mudando, né, do que eles vinham acompanhando até então, e com esse advento da estrada de ferro, sobretudo da Revolução Industrial. Em 1851, Cerdá se envolve na política e se elege deputado pela Plataforma Progressista. Nesta mesma década e também na década seguinte, ele desenvolve um estudo minucioso sobre a cidade, principalmente sobre a cidade de Barcelona, mas um estudo mais teórico sobre as cidades em geral, a qual ele denomina como a teoria geral do urbanismo, que é considerada por muitos estudiosos, muitos teóricos do urbanismo, como o primeiro grande tratado moderno sobre o estudo das cidades. Com o passar dos anos, ele envolve-se cada vez mais com a política, até que chega a ser nomeado como vice-presidente da Comissão Provincial da Primeira República Espanhola. E isso acaba tornando o gatilho para o seu ostracismo devido à restauração Bourbon tomar o poder e anular a Primeira República Espanhola logo na sequência. E então a queda e o declínio de Cerdá politicamente inicia-se, até que ele vem falecer em 1876. O contexto histórico da cidade de Barcelona, quando chega nesse momento da Revolução Industrial, até que é proposto o plano de Cerdá, ele segue um roteiro até meio parecido com outras cidades europeias, as maiores, inclusive várias delas eu já fiz aqui algum vídeo no canal. É semelhante que com a chegada da Revolução Industrial sofre aquele fenômeno, né, de êxodo rural, de uma industrialização rápida, né, e voraz, e de uma densificação de pessoas em busca de emprego, de qualidade de vida, que explode as cidades. Então faz com que Barcelona saia aí de pouco mais de 100 mil habitantes aí no início do final do século XVIII, até que chega aí por volta de 1850 a quase 200 mil pessoas. Num contexto como esse, de uma grande densidade num local sem o mínimo preparo para isso, a gente pode imaginar que vários problemas ocorrem. Então todo esse contingente produz aí uma quantidade de esgoto a céu aberto, que faz com que contamine as fontes de água que eles utilizavam para consumo,
A quantidade de enterros também, que na época eram feitos em cemitérios que ficavam nos terrenos das igrejas, né, os locais considerados sagrados. Só que com a população dobrando de tamanho num mesmo espaço, né, que já era um espaço já bem povoado, os terrenos foram ficando cada vez menores para o número de enterros que acontecia. Então tudo isso fez com que a contaminação do solo e da água ocorresse, e a consequência disso foram várias epidemias que foram observadas em Barcelona neste período. E como registro histórico, temos uma epidemia em 1821 de febre amarela. Temos também uma epidemia em 1834 de cólera e outra em 1854 também de cólera. E por fim, uma grande epidemia em 1865 de raiva que assolou a cidade de Barcelona. Geometricamente, a cidade de Barcelona seguia ali um padrão também quase que semelhante a outras cidades europeias, né? Lembrando que essas cidades passam por todo o período medieval, num crescimento ali onde eram quase que cidades-estados, né? Não havia um Estado-nação ainda desenvolvido e implementado. Então muitas guerras, muitas brigas por território e por impérios também, né, que vieram depois, e mesmo reinados, fez com que essas grandes cidades da Europa se desenvolvessem mais dentro de uma linha limítrofe, onde eles criavam muralhas de proteção. Barcelona, então, a cidade antiga de Barcelona não era diferente, ela tinha aí a sua muralha de proteção. E com todo esse caos que estava sendo gerado aí já com a Revolução Industrial e com o que a gente viu agora há pouco sobre as epidemias e o caos social e sanitário, várias pessoas começaram a observar que a cidade precisava expandir. Contudo, ela sempre esbarrava nessa questão da muralha e da proteção, e fazia com que alguns pensadores ali da cidade enxergassem que a muralha, que outra hora trazia proteção para eles, agora estava trazendo ali um empecilho para o desenvolvimento, e até mesmo sendo um fator que gerava ali as mortes, a epidemia, o desenvolvimento, a expansão da cidade. Então já desde o início do século começou a pensar em expandir a cidade. Então Barcelona, na cidade antiga, ela era circundada por essa muralha, e ela era e em volta dela tinha uma grande expansão na planície de Barcelona, sem nenhuma habitação, que era militarmente guardada dessa maneira. Até teve alguns pequenos movimentos de construção de algumas edificações nessa área, mas rapidamente já foi extinguido ali pelo poder militar, né, para guardar a cidade, trazer uma certa proteção. Contudo, eles começaram a observar que era necessário ocupar essa área. Então, outras cidades, vilarejos, né, que ficavam em volta após essa área, que dava aí para um pouco mais de um tiro de canhão de distância, que não era ocupado, que era um território ali completamente vazio. Então tinha apenas algumas estradas que ligavam a chamada Cidade Velha de Barcelona até essas cidades aí que ficavam ao redor. Então tinha apenas algumas estradas e nada mais. E esses movimentos começaram a observar que era necessário aí expandir então a cidade para essa zona, né, para esse, vamos dizer assim, esse estoque de terrenos que tinha, que possibilitaria essa expansão. E começaram aí algumas revoluções e levantes populares e manifestações pedindo essa expansão. E tanto a população pediu que em 1838 o governo municipal permitiu com que uma das paredes da muralha fosse derrubada, e se permitiu então uma pequena expansão em direção a uma outra fortificação militar que tinha próximo, chamada Parque Citadela, cuja história não vou entrar aqui no mérito para que a gente não se alongue no vídeo,
mas foi permitido em 1838 essa pequena expansão em sentido, né, em direção ao Parque Citadela. A população, né, óbvio que não se satisfez com isso, e em 1841 a prefeitura resolve então fazer um concurso de soluções para a cidade, para melhoria urbana. E quem vence é um médico sanitarista, com o projeto chamado Abajo a las Murallas. E esse projeto dizia que era inevitável a derrubada das muralhas que circundavam Barcelona, né, em sentido continente, né? Barcelona é banhada pelo mar Mediterrâneo, como vocês vão poder ver no mapa que eu vou deixar aqui, e fizesse com que a cidade expandisse em direção à cidadezinha, né, o município vizinho, que era do município de Grácia. Esse projeto ele foi muito divulgado e digamos assim, né, na linguagem de hoje, ele viralizou em meio à população. Então a população apoiou muito essa proposta de expansão da cidade, derrubando as muralhas e expandindo sobre todo aquele território que era vazio em volta de Barcelona. Contudo, alguns grupos sociais ali, digamos, não estavam contentes com o ritmo, a velocidade com que as coisas aconteciam, e um deles invade o Parque Citadela e derruba algumas edificações lá e começam a tentar expandir por conta própria, além do que o poder municipal estava prevendo. Isso naturalmente não agradou, né, ao poder público, e os militares então prendem todos, derrubam todas as edificações de expansão que foi feita, e no caso o poder federal faz isso, né, e impõe a Barcelona a reconstrução e os custos de toda a reconstrução dessa zona militar que era o Parque Citadel. Esse impasse ele dura por quase 10 anos, até que na década seguinte, de 1854, o poder municipal então resolve fazer aí um projeto de expansão urbana mesmo sobre essa área vazia que ficava após as muralhas. Neste momento da história aparece então novamente Ildefonso Cerdá. Ele é recomendado, ou seja, o poder federal situado em Madrid encomenda a Cerdá para que ele faça o levantamento planialtimétrico, né, o topográfico dessa área que seria expandida à cidade de Barcelona. Então ele vai para o local e faz todo esse levantamento do terreno, da topografia e as medições necessárias iniciais, né, que serviriam ali como base para ser feita essa expansão. Até que, como, né, eu já disse na curta biografia que falei antes aqui de Cerdá, ele já era bem engajado politicamente, e nesse meio tempo aí fatores políticos, digamos assim, fazem com que ele assuma o projeto de expansão de Barcelona, né, chamado Ensache. Então começa aí então o Plano Cerdá, e o governo federal dá um ano para que ele desenvolva esse projeto de expansão. Isso causa uma revolta no poder municipal de Barcelona, né? Então, como sabemos, há uma grande rivalidade entre Barcelona e Madrid até hoje, a gente observa, né, em algumas notícias. Mas naquela época ainda mais. Então o governo municipal não aceita essa imposição e cria uma licitação com um prazo de entrega de 7 meses, ou seja, antes do que seria a entrega de Cerdá, e uma licitação numa espécie de concurso para quem apresentasse o melhor plano, né, assumisse aí o desenvolvimento desse projeto de expansão. E então vários outros concorrentes participam, apresentam aí os seus planos de expansão da cidade, mas o fator político fala mais alto e acaba ficando com o Cerdá mesmo. O governo
federal, por decreto, dá a ele o direito de desenvolver aí o plano de expansão da cidade. Esse plano, ele, né, futuramente a gente vai ver, ele é desenvolvido aí ao longo de quase uma década. Então, ao passo que isso tudo acontece, Serdar começa também a desenvolver aí seu trabalho teórico, que nós vimos, né, que ele desenvolveu sobre a teoria geral do urbanismo. Esse trabalho, por consequência, ele não ganha nenhum tipo de honorário, pagamento, salário para desenvolvimento desse trabalho teórico. O qual ele vem terminar e vem expor. Ele termina, fica um tempo com o trabalho sem publicar, digamos assim, mas ele vem publicar somente em 1867. Mas ele começa então a desenvolver também um pensamento especificamente para a cidade de Barcelona, aplicando tudo aquilo que ele já vinha desenvolvendo sobre a cidade, aquele conhecimento que ele foi adquirindo na observação de cidades e no pensamento de como as cidades iriam enfrentar, né, as grandes aglomerações humanas iriam enfrentar com a Revolução Industrial e com a era da máquina, né, principalmente da máquina a vapor, que era por meio das estradas de ferro, e também por uma nova tecnologia que estava surgindo, que era a telegrafia visual. O telégrafo era um invento que estava surgindo, e isso estava ampliando a comunicabilidade entre cidades. Então o Serdar também logo já observou que isso seria algo que traria uma revolução aí para o ambiente urbano. Então, com tudo isso em mente, ele desenvolve um pensamento para desenvolvimento urbano de uma cidade muito mais holística e muito mais integrada em todos os sentidos. Especificamente para Barcelona, fica bem evidente que o caráter geométrico, né, a princípio observando, é o que mais salta aos olhos. Ele divide toda a malha urbana da expansão numa quadrícula e a partir dela ele faz ali todo o esboço do seu planejamento urbano. Contudo, diferente do que estava sendo visto no urbanismo daquele momento na Europa, Serdar descentraliza a cidade. Ele não traça ali um centro oficial e de partir do qual teria a concentração do poder e do comércio, enfim. Ele acaba distribuindo os usos ao longo de toda essa malha, fazendo com que a cidade ganhasse em vida, digamos assim, né? Em circulação, em fluxos, em conexões dos agentes que atuavam ali na cidade. Isso era totalmente diferente das propostas que até então vinham aparecendo na Europa, né? A cidade utópica, a cidade industrial, a cidade funcional, enfim. Tudo isso acaba do próprio zoneamento, né, de cidades. Então ele acabou distribuindo e misturando ali os usos ao longo de toda a sua malha. E dando também uma grande ênfase, como não podia ser diferente, né, um grande privilégio a áreas verdes e jardins. Isso quase que era uma unanimidade na época devido a esses fatores de sanitarização, né, das epidemias que estavam ocorrendo. Então começou-se a observar que era vital que uma cidade fosse bem iluminada, bem ventilada, para poder impedir essa proliferação de doenças no ambiente urbano. Serdar também pensa na arborização urbana, né? Não só nos parques, mas ao longo de todas as vias. Ele faz uma distribuição de árvores e inclusive faz uma pesquisa e escolhe o plátano como a espécie ideal para Barcelona, para aquele novo projeto, né, de expansão. Também com um fator que favoreceu aí todo esse plano de Serdar é que ele pegou um terreno totalmente vazio. A planície, né, como a gente viu, a planície de Barcelona, além das muralhas, era erma, totalmente vazia, sem nenhum tipo de edificação. Isso permitia com que ele pudesse aí aproveitar e aplicar todas as suas ideias, suas teses que ele já vinha pensando, inclusive no desenho das quadras, né, e na distribuição dos usos conforme o seu pensamento. O plano teve como principal meta expandir a cidade para além das muralhas.
fornecendo uma alternativa mais ordenada de ruas e quadras, visto que o traçado da cidade antiga era caótico. Para isso, Cerdá propôs uma classificação primária do território, as ruas e os espaços intervias. As ruas constituíam os espaços públicos de mobilidade, de encontro, de apoio a redes de infraestrutura e mobiliário urbano. As intervias seriam as ilhas, blocos, quadras ou quarteirões, ou seja, seriam os espaços destinados à vida privada, cujo desenho de Cerdá definia edifícios multilineares distribuídos em duas filas em torno de um pátio interior, por meio do qual todas as moradias, sem exceção, receberiam iluminação e ventilação natural. Na teoria de Cerdá, deveria existir um equilíbrio entre os valores urbanos e as vantagens de um ambiente rural, manifesta na frase: ruralize o que é urbano e urbanize o que é rural, o que traduzindo era a prioridade nas pessoas, em detrimento ao que era estático e construído, como pedras e jardins. Em seu íntimo, Cerdá crê que o lar ideal é o isolado em ambiente rural, mas deveria-se entender o contexto da realidade, que era a realidade urbana e industrial que surgira. E então era importante tirar proveito destes fatores e encontrar um ponto de equilíbrio com lares que, embora aglomerados em uma única edificação, mantenha a privacidade da família e lhes garantiria ventilação e iluminação de qualidade, que era a premissa dos movimentos higienistas e sanitaristas, aos quais Cerdá fazia parte. Geometricamente, o plano tinha como base um sistema de vias e quadras que poderiam se estender indefinidamente, à medida que a cidade crescia. É criado uma hierarquia viária, onde pequenas ruas, entre aspas, desaguam em ruas intermediárias, que por sua vez, entre aspas, deságua em grandes avenidas, cujo conceito foi explicado por Cerdá utilizando-se metaforicamente das bacias hidrográficas, onde pequenos rios vão se ligando a médios e depois aos grandes rios. Nesta formação, o espaço remanescente do cruzamento das ruas é considerado intervias, de onde a relação da quadra e rua torna-se intrínseca, pois uma é gerada pela existência da outra. Ou seja, existindo uma rua, naturalmente haverá um espaço entre vias, que resulta no característico desenho de retícula que marca a cidade até hoje. Entretanto, se engana quem acha que o desenho é um mero arranjo xadrez que parte da cidade antiga em direção aos demais distritos aleatoriamente. O sistema é complexamente pensado na distribuição de usos ao longo desta malha, organizando os parques, indústrias, comércios e residências em busca de maior equilíbrio das ofertas de usos. As vias foram previstas nas dimensões de 20 metros, 30 metros e 60 metros, pois Cerdá tinha uma preocupação especial com possíveis congestionamentos urbanos devido à nova era das máquinas que estava surgindo. Embora já tivesse certeza que o melhor caminho para o transporte público seria o de metrô no subsolo. A maioria das quadras ou dos quarteirões eram formados por blocos de 113,3 metros por 113,3 metros, com chanfros nas esquinas, e inicialmente foram idealizados de maneira a manter os seus miolos abertos, com uma implantação das edificações que poderia variar na forma de L, de U ou em fila, e composições com essas implantações, gerando ambiências e morfologias urbanas diferentes. Porém,
Com o crescimento da cidade, a maioria dos quarteirões hoje possui a ocupação nos quatro lados, e em alguns casos o miolo é construído apenas no térreo. A orientação da cidade nos mostra que a malha urbana foi implantada com ruas correndo paralelas ao mar, sendo cruzada por outras perpendiculares, o que deixa os vértices dos quarteirões na orientação norte-sul e leste-oeste. Tal configuração possibilita a insolação das edificações plenamente ao longo do dia, segundo o estudo feito por Cerdá. Os chanfros de esquina, recurso que hoje é comumente usado nas nossas cidades, foi pensado por Cerdá para ampliar o campo visual dos condutores do que Cerdá chamava de locomotivas individuais, que no futuro seria comum, de acordo com as previsões de Cerdá. O que de fato ocorreu, porém nós os conhecemos hoje como automóveis. Com o passar dos anos e a alteração dos anseios da população, os quarteirões passaram por algumas mudanças. Na estrutura, cada bloco de edificação construído tinha em média 16 metros de largura por 16 metros de altura. Isso para atender 4 pavimentos. Contudo, o desejo local era de ter mais área construída, e então argumentaram que se as ruas tinham em sua maioria 20 metros de largura, também os blocos construídos poderiam ter essa largura, e assim então ficou. Essa alteração reduziu o espaço de jardins nas quadras, e estes foram totalmente eliminados após a demanda por área construída continuar. E então acordaram de cobrir esse pátio central para permitir habitar o térreo, mantendo a insolação e ventilação dos pavimentos superiores. Avançando na necessidade de área construída, surge o argumento que todos os lados dos blocos recebem insolação em algum momento do dia. Então poderia ser construído em todas as suas faces, e assim ficou. Não havendo mais como expandir em planta, mas com o crescimento da especulação imobiliária e a necessidade de expansão, surge então o argumento de que se as menores ruas têm 20 metros de largura de caixa e considerando uma penetração da luz solar com um ângulo de 45 graus, a altura das edificações poderia chegar a 20 metros, que ainda assim as edificações não fariam sombra sobre as outras no outro lado da rua. Isso, combinado com uma leve redução do pé direito, aumentaria em 2 pavimentos as edificações. Tal estratégia ficou conhecida como remontes. Ainda nesse pensamento, eles observam que se edificarem mais um andar, porém com a fachada recuada na projeção de 45 graus, ainda assim não afetaria a insolação, surgindo assim o sótão, e na mesma estratégia, posteriormente, a cobertura. Então, pessoal, o plano de Cerdá ficou bem longe de ser uma unanimidade. Desde o início, da forma como
Ele iniciou ali o plano, houve muitas vozes contra, várias acusações e ataques políticos, né, até a sua imagem como pessoa. Muitos alegavam que ele não era um catalão nato, então, digamos, ele não seria apto para tocar um projeto como esse. A classe de arquitetos de Barcelona também faziam críticas grandes, devido a ele ser um engenheiro de estradas, né, e tocar um projeto que era da área da arquitetura e do pensamento da estruturação de cidades. Então, essa classe de arquitetos não aceitava muito que Cerdá estivesse aí à frente desse desenvolvimento desse plano, achando que seria, né, mais eficiente deixar isso a um arquiteto. E ataques como aí desfazendo do projeto, dizendo que as ruas eram muito largas, e isso faria com que vento encanasse e tornasse-se inabitável a cidade. Enfim, toda a sorte do que a gente observa hoje também em ataques políticos acontecia na época, mas fez com que Cerdá, né, já estava com um plano praticamente desenvolvido e começasse a implantação, e várias dessas picuinhas foram vencidas ao longo do tempo. Mas mesmo 50 anos depois, em 1905, haviam críticas grandes na imprensa de que aquela quadrícula era uma quadrícula monótona e que Barcelona merecia uma cidade radial como foram outras cidades da Europa. Mas enfim, o projeto se implantou e a cidade de Barcelona é uma das cidades mais belas aí do mundo. Com certeza não perdeu em nada com o plano de Cerdá. A cidade de Barcelona teve uma reforma depois, já agora aqui no final do século XX, para a Olimpíada de Barcelona de 1992, mas esse também é um assunto que eu não vou entrar nesse vídeo. Talvez no próximo vídeo eu aborde essa reforma que foi feita para a Olimpíada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse pensador urbano, de como ele pensou e desenvolveu aí os seus planos e a sua solução para a cidade de Barcelona, né? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você aí se inscreva, deixe aí um like no vídeo para fortalecer, e no futuro próximo outros vídeos sobre pensadores urbanos também virão. Inscrevendo-se, deixando o like, não esqueça de ativar o sininho para ser avisado quando outros vídeos chegarem. Então é isso, obrigado por assistirem e até a próxima.